Trabalhei como entregador de pizza durante meus últimos anos no ensino médio. Devido à escola, eu sempre trabalhava nos turnos noturnos de sexta e sábado. Era um trabalho bastante tranquilo, e na maior parte do tempo eu ficava dirigindo ou atendendo pedidos no telefone da loja. Alguns dos meus amigos também trabalhavam lá, então eu sempre tinha alguém com quem conversar. Enfim, era uma noite de sexta-feira e eu tinha acabado de voltar da minha última pausa. O local fechava à 1h da manhã, então normalmente parávamos de aceitar pedidos por volta da meia-noite, já que ainda tínhamos que limpar tudo antes de ir embora. Eram 11h30 da noite, mas achei que seria uma boa começar a limpeza para passar o tempo. 2 dos meus amigos eram os únicos trabalhando naquela noite. Um deles estava terminando uma entrega, e o outro havia acabado de sair para a pausa após eu retornar. Algum tempo depois de começar a limpar, o telefone começou a tocar. Então eu atendi e perguntei como poderia ajudar. Do outro lado, havia um homem mais velho que perguntou se ainda estávamos fazendo entregas. Eu disse que sim, mas que não estávamos aceitando pedidos grandes. Ele respondeu que tudo bem e pediu uma pizza simples, fornecendo o endereço para a entrega. Cerca de 15 minutos depois, a pizza estava pronta, então a coloquei na caixa e entrei no carro. O endereço ficava a pouco mais de 10 minutos de distância, e eu provavelmente estava na metade do caminho quando me deparei com outro carro parado em uma placa de pare em uma estrada deserta. Esperei alguns segundos, olhando ao redor para entender por que ele estava parado por tanto tempo. Então toquei a buzina suavemente, imaginando que talvez ele tivesse cochilado ou algo assim. No entanto, o carro não se moveu. Então comecei a contorná-lo, mas, claro, assim que fiz isso, o motorista acelerou e seguiu pela estrada. Fiquei um pouco irritado, mas imaginei que era apenas alguém sendo inconveniente por diversão. Então continuei meu caminho. No entanto, alguns minutos depois, passei pelo mesmo carro parado à beira da estrada com os faróis apagados. Senti um desconforto ao passar por eles, como se algo estivesse errado. Verifiquei meus espelhos o resto do caminho até a casa para ter certeza de que ele não estava me seguindo. Finalmente virei na longa entrada do endereço, que atravessava uma floresta de árvores. Parei em frente à casa, coloquei o carro em ponto morto e me certifiquei de que tinha tudo o que precisava antes de bater a porta. Esperei 1 minuto ou 2 e então uma senhora idosa atendeu e me perguntou o que eu estava fazendo ali. Eu disse que estava entregando a pizza ali e recitei o endereço que me foi dado. Ela respondeu que ninguém na casa havia feito um pedido de pizza e eu percebi que ela se sentia mal por mim. Agradeci e voltei para o carro. Isso não era algo tão incomum, já que algumas pessoas costumavam fazer isso como uma brincadeira ou apenas davam o endereço errado por acidente. Pensei em sair da entrada da senhora e depois ligar para meu amigo, para que ele ligasse de volta para o número e confirmasse o endereço. Assim, comecei a sair da entrada, mas, enquanto descia, faróis fortes me cegaram de frente. Eram tão brilhantes que eu sabia que era outro carro vindo em minha direção, então freiei rapidamente. Esperei que o carro desligasse os faróis ou desse meia volta, mas depois de esperar um pouco, percebi que eles não iriam se mexer. Sem saber exatamente o que fazer, já que mal conseguia enxergar, e considerando que a entrada era estreita e eu não conseguia contorná-los, decidi apenas esperar e ver o que eles fariam primeiro, já que não tinha muitas outras opções. Passou-se 1 minuto inteiro com ambos apenas esperando ali, até que eles apagaram completamente os faróis. Aguardei meus olhos se readaptarem à escuridão, então olhei à frente para ver onde o carro deles estava, mas não consegui vê-lo. Coloquei o carro em marcha novamente e comecei a descer lentamente, sendo cauteloso caso o outro carro começasse a descer a entrada novamente. Alguns segundos depois, vi o carro deles, com os faróis apagados, parado no meio do caminho. Reconheci como sendo o mesmo carro que estava parado na placa de pare. Suponho que ele havia me seguido sem eu perceber. Não conseguia ver através das janelas escurecidas do carro, então fiquei lá, sentindo-me ansioso e preocupado que pudesse haver várias pessoas ali com más intenções. Então, a porta do motorista abriu, e um homem desceu e começou a se aproximar de mim. No meio do caminho, ele parou e começou a acenar para mim, como se quisesse que eu parasse ao lado dele. Nesse ponto, devo admitir que eu estava realmente começando a entrar em pânico. No entanto, fiz o possível para fingir estar calmo. Então dirigi o carro até ao lado dele. Quando parei, ele não disse nada e nem me olhou.
Apenas começou a dar a volta no meu carro e eventualmente parou logo atrás, perto do porta-malas. Olhei pelo espelho retrovisor, tentando entender o que ele estava fazendo e por que estava ali parado. Passaram-se alguns momentos enquanto eu o observava, e de repente me dei conta e virei a cabeça para a frente. As outras 3 portas do carro se abriram, e outros 3 homens começaram a correr em direção ao meu carro. A adrenalina começou a correr, e pisei no acelerador, quase atingindo um dos homens quando virei meu carro para fora da entrada. Desviei de árvores, quase batendo em algumas antes de voltar para a estrada principal. Não havia mais ninguém na estrada nesse momento. Então eu conseguia ver claramente no espelho quando o carro deles saiu na estrada e começou a se aproximar de mim. Imaginei que eles não parariam, a menos que eu conseguisse chegar a algum lugar menos isolado. Após 30 segundos, eles viraram em uma estrada lateral. Voltei ao trabalho imediatamente e contei a meus amigos o que havia acontecido. Eles me convenceram a ligar para a polícia e fazer uma denúncia, mesmo que eu não pudesse fornecer muitas informações úteis. Um policial veio e eu dei uma declaração oficial sobre o incidente, então eles partiram pouco antes do fechamento. Fiquei surpreso ao receber uma ligação no dia seguinte, informando que 3 dos homens foram presos após tentarem assaltar outro carro mais tarde, na mesma entrada em que eu estive. Eles foram pegos quando a senhora ligou para a polícia, após mais 2 pessoas tentarem entregar comida em sua casa, sem que ela tivesse feito pedidos. Parece que eles estavam usando aquela entrada para atrair entregadores e assaltá-los na saída, já que era uma entrada estreita e isolada, cercada por uma floresta. Infelizmente, o 4º homem conseguiu escapar correndo pela floresta e nunca recebi atualizações sobre o que aconteceu com ele nos dias seguintes, então não tenho certeza se ele foi encontrado. A senhora disse, no entanto, que não tinha conhecimento dos homens e nunca os havia visto na entrada antes daquela noite. É realmente louco que isso tenha acontecido comigo, mas também estou orgulhoso de como reagi rapidamente e consegui sair ileso. Definitivamente, tornou meu trabalho mais estressante, e pouco tempo depois, consegui mudar meus turnos para trabalhar apenas durante o dia nos fins de semana. Espero sinceramente que o último homem tenha sido pego, porque quem sabe quantas outras pessoas poderiam ter passado por situações horríveis devido à sua fuga. Era o início do outono, e eu trabalhava como caixa em uma pequena loja perto do meu apartamento. Meu turno habitual terminava às 9 horas da noite, e então eu geralmente fazia entregas de comida por algumas horas antes de voltar para casa. Na verdade, eu gostava de fazer entregas à noite, pois as estradas não estavam movimentadas, e a maioria dos outros entregadores trabalhava durante o dia e pegava todos os pedidos. Então eu acabava recebendo mais entregas à noite. Enfim, eu acabara de sair do trabalho e configurei meu aplicativo para me preparar para fazer algumas entregas. A primeira que chegou foi rápida e levou apenas cerca de 15 minutos. Depois, esperei alguns minutos antes do próximo pedido chegar. Era uma boa remuneração e o endereço de entrega ficava a 20 minutos de onde eu estava. Fui até o restaurante de fast food para pegar a comida e em seguida comecei a me dirigir à casa. A cidade onde moro não é muito grande e tem muitos terrenos vazios. Existe o centro da cidade, onde fica meu apartamento e a maioria dos restaurantes. E a cerca de 10 minutos de distância, há muitas áreas rurais e as casas são mais espaçadas. Quase todas as entregas que recebo estão na área da cidade, mas de vez em quando recebo uma entrega mais distante, em uma área rural. Eu imaginei que seria uma fazenda, já que ficava a 20 minutos de distância. No entanto, o aplicativo indicava que o endereço estava localizado em uma pequena área residencial próxima de uma pequena rodovia. Eu não gostava de entregar em fazendas isoladas à noite, pois isso me deixava um pouco apreensivo. Então fiquei feliz de estar entregando em uma casa em um bairro. Assim que saí da rodovia, virei à esquerda e comecei a me dirigir para o bairro, mas quase imediatamente recebi uma ligação de um número desconhecido. Ignorei, pois pensei que fosse apenas um golpe, mas alguns segundos depois, eles ligaram novamente. Imaginando que provavelmente era o cliente, eu atendi e disse alô. Alguns segundos se passaram sem resposta, então desliguei. Mas novamente, poucos momentos depois, o mesmo número me ligou. Atendi, e quase imediatamente, um homem falou e disse que eu havia virado na direção errada. Perguntei o que ele queria dizer,
pois tinha o mapa aberto e dizia que eu estava indo na direção certa, mas ele disse que o endereço dele sempre dava errado no aplicativo de entrega e que ele sempre tinha que ligar para os entregadores e orientá-los a chegar lá. Eu disse ok e perguntei como chegar lá. Ele me disse que, quando eu saísse da rodovia, precisava virar à direita naquela estrada e, em seguida, fazer a terceira esquerda. Ele mencionou que era um caminho de terra que levava à sua fazenda no final. Eu disse que chegaria lá em alguns minutos e virei o carro. Já havia acontecido de vários clientes me ligarem para dizer que o endereço estava um pouco errado ou para me dar instruções em estradas sem nome, pois isso era bastante comum na região. Então eu realmente não pensei muito nisso. Passei pela rodovia em que saí e continuei até encontrar a terceira esquerda e virei na estrada de terra. O caminho adentrava uma pequena floresta de árvores e estava muito escuro. Novamente, eu não gostava dessas áreas à noite, então estava um pouco nervoso dirigindo por essa estrada de terra isolada. Quando comecei a ficar nervoso, comecei a pensar como era estranho que o mapa me levasse tão longe na direção oposta à casa que o homem afirmava ser o endereço correto. Tentei ignorar esses pensamentos, me convencendo de que estava apenas pensando demais por causa do nervosismo. Alguns minutos se passaram, mas ainda não havia nenhuma casa à vista. Nesse ponto, nem mesmo tinha certeza se eu havia pegado o caminho certo, mas as árvores estavam muito próximas às laterais, então eu não tinha muito espaço para manobrar e voltar. Decidi continuar até o final do caminho e ligar para perguntar se eu estava no lugar certo, e, se não estivesse, voltaria dali. Mais um minuto ou dois se passaram antes que finalmente chegasse ao fim do caminho, que se transformou em uma pequena entrada circular ao lado de uma casa. Dirigi até o caminho que levava à porta da frente e estacionei o carro ao lado de uma placa de "à venda" que estava colocada na frente da casa. Como não tinha certeza se era a casa certa, olhei para a porta da frente e vi alguém mais ao fundo acenando para mim. Achando que estava certo, peguei a sacola e comecei a me dirigir para a porta. Ao pisar no alpendre e começar a colocar a sacola no chão, vi o homem novamente no corredor que levava à cozinha. Ele educadamente pediu para que eu colocasse a comida na bancada da cozinha e, em seguida, saiu rapidamente, como se estivesse com pressa. E então ouvi a torneira da cozinha ser ligada. Hesitei, dei um passo para dentro da casa e olhei ao redor. Estava decorada com móveis e acessórios antigos, mas parecia que estava completamente desabitada. Rapidamente, segui pelo corredor e entrei na cozinha. Mas assim que cheguei lá, percebi que a torneira ainda estava aberta, mas o homem não estava em lugar algum. Isso me deu calafrios, e eu rapidamente coloquei a sacola na bancada e saí dali o mais rápido que pude. Eu pude ouvir o homem gritar algo da porta da frente enquanto eu voltava para o meu carro, mas não conseguia entender o que ele disse. Coloquei o carro em movimento e voltei pelo mesmo caminho. Não parei de dirigir até chegar ao estacionamento do meu apartamento. Em seguida, peguei meu telefone e vi várias ligações perdidas desse mesmo número. Bloqueei o número e abri o aplicativo de entregas para encerrar minhas entregas da noite. Mas foi quando percebi que tinha mensagens do cliente pelo aplicativo, me dizendo que eu tinha virado na direção errada e que estava na casa errada. Fiquei em choque por um momento, percebendo que o homem que me ligou não era meu cliente de fato, e a casa em que eu estava era de um completo estranho. Liguei imediatamente para a polícia e relatei tudo a eles. Um policial veio ao meu apartamento para obter mais detalhes em breve. Eu não fazia ideia de como esse homem poderia saber que eu estava fazendo uma entrega e como ele conseguiu rastrear minha localização. O policial disse que meu telefone provavelmente havia sido hackeado e que o homem provavelmente estava monitorando tudo o que eu estava fazendo. Ouvir isso me deixou realmente desconfortável. Como se tudo isso não fosse ruim o suficiente, no dia seguinte, fui informado de que a casa em que eu estive estava vazia, pois estava à venda pelos proprietários que haviam se mudado meses atrás. O homem aparentemente entrou pela janela destrancada de um dos cômodos. Até agora, eles ainda não encontraram nada significativo que possa levar à captura do homem, o que me deixa muito inseguro. Eu não sei ao certo o que esse homem estava tentando fazer, mas acredito que é uma boa suposição que ele provavelmente estava planejando me sequestrar ou talvez algo ainda pior. Tento não pensar muito nisso, mas não consigo deixar de repassar todas as coisas horríveis que poderiam ter acontecido naquela noite.
Eu trabalhava como entregador de comida durante meus primeiros anos de faculdade. Principalmente, eu dirigia para o DoorDash ou Uber Eats. Eu não gostava de fazer conversa fiada com estranhos e não queria pessoas desconhecidas no meu carro. Então eu preferia entregar comida em vez de ser um motorista normal do Uber. Fiz isso por mais de 1 ano sem grandes problemas, exceto pelo ocasional cliente irritado porque o restaurante errou o pedido. De qualquer forma, era tarde na noite de quarta-feira e eu não tinha aulas de manhã, então decidi fazer um pouco de dinheiro extra e fazer algumas entregas por um tempo. Completei 4 ou 5 pedidos rápidos e acabei a uns 20 minutos do meu alojamento. Já era 1h da manhã agora, e decidi que era hora de encerrar e voltar. O funcionamento dos aplicativos de entrega é bem simples. Basta dirigir e esperar por um pedido aleatório que surge, e ele mostrará uma estimativa de quanto você ganhará e a distância da entrega. Então você aceita ou recusa o pedido. Na volta, deixei o aplicativo aberto caso houvesse uma entrega bem rápida por perto. Recebi alguns pedidos, mas estavam um pouco longe e não pareciam valer a pena. No entanto, outro pedido surgiu exatamente quando eu estava chegando no meu alojamento. Era a cerca de 12 milhas de distância, mas o pagamento era muito alto. Eu nunca tinha visto alguém oferecer tanto dinheiro antes. Pensei um pouco, pois era bastante longe, mas era dinheiro demais para deixar passar. Aceitei o pedido e iniciei as direções para o restaurante. Alguns minutos depois, cheguei ao local e conferi o pedido para ter certeza de que peguei os itens corretos. Enquanto entrava no local, percebi que o cliente havia pedido apenas 2 itens, e o total era pouco mais de $6. Isso era muito incomum, já que normalmente os pedidos com pagamento alto são devido a grandes entregas de comida cara. Isso significava que ele estava me dando uma gorjeta bem generosa. Peguei a comida e voltei para o carro. Durante a viagem, eu realmente estava tentando entender por que ele daria uma gorjeta tão grande por um pedido tão pequeno. Era um pouco estranho, mas, honestamente, cheguei à conclusão de que era apenas um erro, ou que ele estava sendo gentil. Embora 12 milhas não fosse muito longe para o campus, na verdade eu nunca tinha ido àquela área antes. Era uma região muito bonita, com comunidades cercadas e casas enormes. Felizmente, a casa dele não era cercada, e pude entrar no bairro. Enquanto passava pelas casas, percebi que o dinheiro da gorjeta fazia mais sentido agora. A rua era longa, e eu estava a apenas alguns minutos da casa quando o cliente me enviou uma mensagem pelo aplicativo. Ele me pediu para garantir que eu entregasse a comida no endereço certo quando chegasse. Pensei que talvez o mapa mostrasse a casa do vizinho ou algo assim. Então, quando cheguei, enviei uma mensagem com uma descrição da casa e perguntei se era aquela. Ele respondeu não, e eu esperei um pouco, esperando que ele me desse uma descrição de sua casa, mas ele não o fez. Então enviei outra mensagem descrevendo a casa do vizinho, e ele respondeu não, novamente. Eu estava começando a ficar bem irritado com esse cara e tentei ligar para ele, mas ele recusou a ligação. Tentei algumas vezes, e ele sempre recusava. Olhei o endereço novamente e o copiei e colei no Google para tentar pesquisar lá. Foi quando percebi que o número do endereço não era comum. Ele tinha um subconjunto de números. Eu nunca tinha visto isso antes e nem sabia o que significava. Então pesquisei o endereço no Google e vi os resultados. Quando aproximei o mapa, percebi que o endereço apontava para um local bem no meio das 2 casas. Ampliando ainda mais, vi que havia uma garagem bem pequena, ou talvez até um galpão. Era difícil de ver. Olhei para cima do meu telefone e dirigi o olhar para o meio das 2 casas. E lá estava a pequena estrutura parecida com uma garagem. Ela estava a poucos metros da casa principal para onde o aplicativo de entrega me trouxe. Honestamente, eu não sabia o que esperar ou por que alguém viveria ali, mas eu já tinha ido tão longe que não ia desistir agora. Então, saí do carro e comecei a caminhar até lá. Enquanto caminhava pela entrada, eu conseguia ver claramente o que era aquele lugar. Era basicamente um grande galpão de armazenamento, provavelmente destinado a guardar um carro antigo ou algo do tipo. Mas não vi nenhuma porta comum, então coloquei a sacola perto da porta do galpão. Enquanto começava a tirar o telefone para tirar uma foto para o aplicativo, um homem surgiu do lado direito do galpão. Olhei para ele e ele ficou parado, olhando para mim. O cara estava me deixando muito desconfortável, então eu disse: "Está aqui para o senhor", apontando para a sacola, e comecei a me afastar devagar. Então ele respondeu, dizendo que não era ali que ele queria que eu deixasse a comida.
Eu virei para olhar e percebi que ele ainda estava parado no mesmo lugar. Desculpe, onde você quer que eu coloque então? Eu disse, começando a ficar muito incomodado com a situação. Ele apontou para a parte de trás do galpão e disse que a porta estava lá. Nesse ponto, não havia nenhuma chance de eu seguir aquele cara até onde ele queria que eu fosse. Eu simplesmente fiquei ali por um momento e disse, desculpe, e voltei rapidamente para o meu carro. Olhei mais uma vez antes de ir embora, e o homem estava voltando para trás do galpão. Mas ele deixou a sacola de comida. Saí dali e voltei para o alojamento, tremendo o caminho todo de volta. Algo naquela situação toda parecia muito estranho, e o fato de estar em um bairro muito bom me deixou ainda mais confuso. Quanto mais pensava nisso, mais percebia o quão estranho era ele precisar especificar que eu não deveria entregar na casa principal, e que ele se recusou a receber a comida, a menos que eu o seguisse para trás do galpão. Nunca precisei ligar para a polícia antes em toda a minha vida, e desta vez acabei não ligando também, pois não tinha certeza se ele era apenas um cara esquisito e inofensivo. De qualquer forma, isso me assustou por alguns dias, mas eventualmente superei e continuei fazendo entregas no meu tempo livre. Nada mais aconteceu, embora algumas semanas depois eu tivesse outro grande pedido aparecendo no aplicativo e a área de entrega era a mesma. Obviamente recusei, mas não pude deixar de pensar sobre quem acabou aceitando aquele pedido e o que aconteceu com eles durante a entrega. Agora é sua vez de responder. Se você fosse um dos entregadores, como teria reagido a todas as situações assustadoras que aconteceram?